O salão do restaurante La Perla, no coração de São Paulo, estava carregado de tensão naquela noite chuvosa de sexta-feira. As luzes baixas do teto de cristal iluminavam as mesas cobertas por toalhas impecáveis de linho branco, onde executivos e figuras sombrias da alta sociedade paulistana jantavam em sussurros discretos. Ana Clara, com seus 24 anos e um uniforme apertado de garçonete que mal disfarçava sua exaustão, equilibrava uma bandeja pesada de sopas fumegantes. Seus cabelos castanhos, presos em um coque desleixado, grudavam no pescoço suado pelo calor úmido da cozinha. Ela era só mais uma das muitas jovens pobres que vinham do interior para a capital em busca de um salário que pagasse as contas atrasadas da mãe doente. Mas naquela noite, tudo mudou. A mesa no canto, reservada para clientes especiais, era o epicentro do perigo. Homens de ternos caros, com olhares afiados como lâminas, rodeavam um homem no centro. Min Jae Kang, o chefe da máfia coreana que controlava as sombras do bairro da Liberdade e boa parte do contrabando de eletrônicos pela cidade. Aos 35 anos, Min Jae era uma lenda sussurrada nos becos escuros de São Paulo. Alto, de ombros largos, com um rosto esculpido em linhas duras e olhos negros que pareciam engolir a luz. Seu terno preto italiano, cortado sob medida, gritava poder, e o anel de ouro em seu dedo mindinho reluzia como um aviso. Seus homens, todos coreanos ou brasileiros fiéis, vigiavam cada movimento no salão, pistolas escondidas sob os paletós. Ana Clara se aproximou da mesa com o coração acelerado. Ela havia sido avisada pela gerência. Não olhe para eles, sirva e suma. Mas o cansaço atraiu. Ao se inclinar para colocar a sopa de frutos do mar de frente ao chefe, sua mão escorregou no piso úmido, resquício da chuva que entrava pela porta aberta. A tigela tombou, e o caldo quente, salpicado de camarões e ervas, derramou-se diretamente no colo de Min Jae. O salão congelou. Garfadas pararam no ar. Os homens ao redor da mesa se enrijeceram, mãos instintivamente indo para as cinturas. Um deles, um brutamontes chamado Ji-hun, rosnou baixinho, os olhos flamejando de fúria. "Sua idiota!" murmurou em português com sotaque coreano, já se levantando como se fosse arrastá-la para fora. Os outros clientes, sentindo o ar carregado de ameaça, baixaram os olhos para seus pratos, fingindo invisibilidade. Ana Clara sentiu o pânico subir pela garganta. Ela imaginou o pior: ser demitida na hora, ou pior, acabar em um beco escuro da Liberdade onde os boatos diziam que os coreanos resolviam acidentes com punhos e facas. Seu corpo tremia, as pernas moles como gelatina. "Desculpe, senhor, eu não quis", gaguejou ela, pegando um guardanapo com mãos trêmulas, inclinando-se para limpar o desastre. Mas então, algo inesperado aconteceu. Min Jae não explodiu. Não chamou seus homens para espancá-la. Em vez disso, ele ergueu o olhar devagar, aqueles olhos escuros fixando-se nos dela pela primeira vez, e sorriu. Um sorriso lento, quase preguiçoso, que suavizava as linhas duras de seu rosto e revelava dentes brancos perfeitos. Era um sorriso que não combinava com os rumores de crueldade que corriam sobre ele, o homem que havia construído um império no submundo de São Paulo, misturando a rigidez da tradição coreana com a astúcia das ruas brasileiras. "Tudo bem?", disse ele, a voz grave e aveludada, com um sotaque coreano leve que misturava-se ao português fluente. "Acontece. A sopa estava quente demais mesmo." Ana Clara piscou atônita. Os homens ao redor trocaram olhares confusos, Ji-hun congelando no meio do gesto. Ela continuou limpando, o guardanapo absorvendo o caldo que manchava a calça dele, e sentiu o calor de sua perna sob o tecido fino. Seus dedos roçaram acidentalmente a coxa dele, e um arrepio inesperado subiu por sua espinha. Não de medo, mas de algo mais perigoso, mais vivo. Min Jae não se mexeu, apenas observou-a com aquela intensidade que a fazia sentir nua, exposta. O cheiro de colônia cara, misturado ao salgado da sopa, invadiu suas narinas, e por um segundo, o mundo ao redor sumiu.
O burburinho do restaurante, o som distante do trânsito na Avenida Paulista, a chuva batendo nas janelas. Você tem mãos delicadas para uma garçonete, murmurou ele, baixo o suficiente para que só ela ouvisse, o sorriso se aprofundando em algo quase predatório. Ana Clara corou violentamente, recuando como se tivesse sido queimada. Obrigada. Quer dizer, desculpe de novo, Sr. Kang. Vou trazer outra sopa. Ela conhecia o nome dele dos cochichos dos colegas. O grande chefe, o intocável. Como ele sabia que ela era delicada? Seu coração martelava, uma mistura de alívio e confusão. Por que ele não a estava ameaçando? Por que aquele olhar como se ela fosse o prato principal agora? Enquanto ela se afastava tropeçando em direção à cozinha, sentindo os olhos dele queimando suas costas, Ji-hun se inclinou para o chefe. Hyung, você vai deixar isso passar? Ela sujou sua calça. Posso lidar com ela lá fora. Min-jae ergueu a mão, silenciando-o sem esforço. Deixe-a. Traga outra sopa. E vigie-a de perto. Seus olhos seguiram Ana Clara até a porta da cozinha, o sorriso se transformando em algo mais sério, mais faminto. Naquela noite, em meio ao caos de São Paulo, com suas luzes neon refletindo nas poças da rua e o aroma de street food misturando-se ao perfume de luxo, Ana Clara havia derrubado mais do que sopa. Ela havia despertado o interesse de um homem que não perdoava erros. Mas o que ele queria dela? E por que, no fundo de seu estômago, ela sentia um formigamento de excitação em vez de puro terror? De repente, enquanto ela pegava uma nova tigela na cozinha lotada, a porta dos fundos se abriu com um rangido. Um dos homens de Min-jae entrou, o rosto impassível. O chefe quer falar com você, agora. O pavor voltou, gelando sua pele. O que ele pretendia? Uma compensação? Ou algo pior, algo que mudaria sua vida para sempre? Ana Clara congelou na cozinha abafada, a nova tigela de sopa ainda quente em suas mãos trêmulas. O vapor subia como uma névoa acusadora, misturando-se ao cheiro de alho e cebola frita que impregnava o ar. O homem que entrara pela porta dos fundos era alto e magro, com um paletó escuro que não escondia o volume de uma arma no coldre. Seus olhos frios como o aço a mediram de cima a baixo. Agora, repetiu ele, o sotaque coreano cortando o burburinho dos cozinheiros que fingiam não notar. Ana Clara engoliu em seco, o coração disparado como o trânsito caótico da rua 25 de março em hora de pico. O que Min-jae Kang queria? Compensação pelo terno arruinado? Ou algo pior, como aqueles boatos que corriam entre as garçonetes sobre acidentes que acabavam em dívidas eternas? Ela entregou a tigela a uma colega, murmurando um cuidadiço apressado, e seguiu o homem pelo corredor estreito que levava aos fundos do restaurante. A chuva lá fora ainda tamborilava no telhado de zinco, ecoando seu pulso acelerado. Eles pararam em uma salinha reservada, usada para estoque de vinhos caros. Garrafas empoeiradas nas prateleiras, iluminadas por uma lâmpada fraca que piscava como um coração nervoso. Min-jae estava lá de pé, com o paletó do terno pendurado em uma cadeira e a camisa branca desabotoada no colarinho, revelando a pele bronzeada do pescoço. A mancha da sopa ainda escurecia a calça, mas ele parecia alheio ao desconforto, os braços cruzados sobre o peito largo. Entre, disse ele, a voz baixa e controlada, como se estivesse dando uma ordem a um subordinado. Ana Clara hesitou na porta, sentindo o ar carregado de algo indefinível. Tensão, talvez, ou o resquício de sua colônia amadeirada que ainda pairava no ambiente. Sente-se, continuou ele, apontando para uma cadeira improvisada, uma caixa de caixas de vinho. Ela obedeceu, as pernas fracas, e cruzou as mãos no colo, o uniforme úmido colando a pele. Eu trouxe a sopa nova. Mas se o senhor quiser, eu limpo o terno. Ou pago a lavanderia, por favor, não me demita. Eu preciso desse emprego. Min-jae riu baixinho, um som rouco que ecoou na salinha apertada, surpreendendo-a. Ele se aproximou, inclinando-se contra a mesa de madeira gasta, tão perto que ela pôde ver as linhas finas ao redor de seus olhos. Marcas de noite sem dormir, talvez, ou de decisões cruéis. Demitir você por quê? Foi só uma sopa.
Seus lábios se curvaram naquele sorriso de novo, o mesmo que havia desarmado o salão inteiro minutos antes. Mas agora, sozinho com ela, havia algo mais. Uma faísca de diversão genuína, misturada a uma intensidade que a fazia corar. Você acha que eu sou o tipo de homem que se importa com manchas em calças? Eu tenho problemas maiores, Ana Clara. Ela piscou chocada. Como o senhor sabe meu nome? Ele deu de ombros casual como se fosse óbvio. Eu perguntei ao seu gerente. E você tem um nome bonito. Combina com suas mãos. O elogio a pegou desprevenida e ela sentiu um calor subir pelo rosto, recordando o toque acidental mais cedo. Suas coxas se apertaram instintivamente sob a saia do uniforme, e ela desviou o olhar para as garrafas, evitando aqueles olhos que pareciam desvendar segredos. Olha, Sr. Kang, eu não quis. Foi um acidente. Seus homens lá fora parecem prontos para me jogar no Tietê. Por favor, me diga o que eu devo fazer para consertar isso. Ele se endireitou, mas não se afastou. Em vez disso, estendeu a mão e, com um gesto surpreendentemente gentil, tocou o queixo dela, erguendo seu rosto para que o olhasse. O contato foi elétrico, a pele dele áspera, calejada por anos de poder e violência, contrastando com a suavidade da dela. Pare de tremer. Eu não mordo, pelo menos não na primeira conversa. Havia humor na voz dele, um tom leve que humanizava o monstro dos rumores. Ana Clara riu nervosamente, um som curto e forçado, mas que quebrou o gelo. Você sorriu para mim lá na mesa. Todo mundo esperava o pior. Por quê? Eu ouvi histórias sobre você na Liberdade. Dizem que você não perdoa erros. Min Jae soltou o queixo dela, mas seus dedos demoraram um segundo a mais, traçando uma linha invisível pela mandíbula antes de recuar. Ele se sentou na beira da mesa, as pernas roçando as dela acidentalmente, ou não, enviando um arrepio pela espinha de Ana Clara. Histórias exageradas. Eu controlo o que acontece nas ruas, sim. Mas você me fez rir. Em uma noite como essa, com rivais brasileiros farejando meu território, uma garota desastrada derrubando sopa é o melhor que aconteceu. Ele pausou, os olhos descendo para os lábios dela por um instante, e ela sentiu o ar entre eles esquentar, carregado de uma tensão que não era só medo. E suas mãos, delicadas mas firmes, como se você pudesse segurar o mundo, mesmo que ele te derrube. Ana Clara engoliu em seco, o elogio misturando-se a uma confusão deliciosa. Quem era esse homem? O chefe impiedoso que aterrorizava o bairro da Liberdade, com seus restaurantes coreanos de fachada e deals no subsolo? Ou esse estranho que a olhava como se ela fosse um enigma a ser resolvido? Eu só sirvo mesas, senhor. Meu mundo é pratos sujos e contas para pagar. O seu. Bem, é perigoso. Eu vi seus homens. E aquele Ji-hun parece odiar todo mundo. Falando no diabo, a porta se abriu com um empurrão. Ji-hun entrou, o rosto uma máscara de irritação, carregando um casaco limpo que provavelmente viera do carro. Hyung, a sopa está na mesa, e os caras da família Rossi mandaram um recado. Querem reunião amanhã na Vila Madalena. Seus olhos se estreitaram para Ana Clara, possessivos, como se ela fosse uma ameaça. Ela ainda aqui? Deixe que eu cuido disso. Havia ciúme no tom, não dela, mas da atenção que Min Jae lhe dava, um subordinado leal, mas claramente territorial. Min Jae ergueu a mão, silenciando-o sem esforço. Eu cuido. Vá para o carro. E Ji-hun, ela está sob minha proteção agora. Qualquer um toca nela, responde a mim. A ordem era casual, mas o peso dela caiu como uma sentença. Ji-hun bufou, lançando um olhar fulminante para Ana Clara antes de sair, batendo a porta. Ela sentiu um frio na espinha. Proteção. E isso soava como uma prisão disfarçada. O que isso significa? Eu não pedi proteção, eu só quero voltar ao trabalho. Min Jae se levantou, aproximando-se tanto que ela pôde sentir o calor de seu corpo, o cheiro de sopa misturado ao suor sutil da noite. Ele pegou uma mecha de cabelo solta do coque dela, enrolando-a no dedo com uma lentidão torturante. Significa que você me intrigou, Ana Clara, e eu não deixo enigmas soltos por aí. Amanhã, depois do seu turno, um carro vai te buscar. Vamos jantar. De verdade, sem sopas voando. Era uma ordem, não um convite, mas o tom era quase brincalhão,
com um brilho nos olhos que prometia mais do que comida. Ela se levantou de repente, o coração em pânico e excitação. Eu não posso, minha mãe, o hospital, e você é perigoso. Mas ele só sorriu, bloqueando a saída por um segundo. O corpo dele a centímetros do dela, o ar crepitando com possibilidade. Perigoso, sim, mas honesto. Pense nisso. Ele se afastou, abrindo a porta, e ela saiu correndo para a cozinha, o toque fantasma em seu cabelo queimando como uma marca. Naquela noite, ao voltar para seu quartinho apertado no Brás, com o barulho dos ônibus ecoando pela janela rachada, Ana Clara não conseguia dormir. O telefone tocou. Um número desconhecido. Boa noite, delicadas mãos. Sonhe comigo. A voz de Minjai, rouca pelo fone, a fez corar na escuridão. Mas antes que pudesse responder, um barulho veio da rua, pneus cantando, vozes gritando em coreano e português. Alguém batia à porta dela, forte e insistente. Era Ji-hun? Ou pior, rivais que sabiam de sua proteção. O pavor a invadiu, e ela soube. O mundo dela acabara de colidir com o dele, e não havia volta. Ana Clara se encolheu na cama estreita, o colchão rangendo sob seu peso como um aviso. O quarto no Brás era um cubículo esquecido com paredes descascadas e um ventilador velho que girava preguiçosamente, espalhando o cheiro de mofo e chuva recente. O telefone ainda quente em sua mão, a voz de Minjai ecoando em sua mente. Sonhe comigo. Agora parecia uma provocação cruel. As batidas na porta se intensificaram, ecoando como tiros no silêncio da noite. Abre, Ana, sou eu, o Pedro do restaurante! Gritou uma voz familiar mais rouca, misturada ao barulho de motores acelerando na rua lá embaixo. Ela pulou da cama, o coração na garganta, e espiou pela janela rachada. Não era Ji-hun nem rivais sombrios, era Pedro, o cozinheiro auxiliar, com o rosto pálido e suado, acenando freneticamente. Atrás dele, um carro preto estacionado na calçada escura, com faróis apagados, mas sombras se movendo dentro. Rápido, tem uns caras atrás de você. Dizem que é por causa do Kang. Entra no carro. Ele mandou me buscar. Ana Clara hesitou, o pavor misturando-se à raiva. Como sua vida virara isso? De servir sopa a fugir no meio da noite? Mas o instinto falou mais alto. Ela vestiu um casaco fino sobre o pijama, pegou a bolsa com os poucos documentos e desceu as escadas rangentes correndo. Pedro a empurrou para o banco de trás do sedã luxuoso, cheirando a couro novo e cigarro importado. O motorista, um coreano de expressão estoica, acelerou sem uma palavra, deixando o Brás para trás em um borrão de luzes neon e grafites nas paredes. Eles rodaram por São Paulo como fantasmas, cortando a marginal Tietê, onde o rio escuro refletia as torres iluminadas da Vila Madalena. Ana Clara apertou as mãos no colo, o estômago revirando. O que está acontecendo? Por que o Kang me mandou buscar? Eu disse não ao jantar. Pedro, no banco da frente, virou-se com um sorriso nervoso. Ele não aceita não, garota. E depois do que rolou no La Perla, os Rossi, aqueles italianos do contrabando, devem ter ouvido. Acham que você é isca ou algo assim. O chefe quer te proteger até esclarecer. Proteger. A palavra soava como algemas de veludo. O carro parou em uma mansão discreta nos Jardins, um bairro chique, onde os ricos paulistanos escondiam segredos atrás de portões altos e câmeras. Luzes suaves iluminavam o jardim impecável, com palmeiras balançando na brisa úmida. 2 guardas armados a revistaram rapidamente, toques frios e profissionais que a fizeram corar de humilhação, antes de levá-la para dentro. O interior era um contraste gritante com seu quartinho, mármore polido, quadros abstratos nas paredes e um ar de opulência fria, como um filme de gangsteres. Minjai a esperava na sala de estar, de pé junto a uma lareira crepitante que aquecia o ar fresco da noite. Ele havia trocado o terno por uma camisa preta solta e calças escuras, o cabelo levemente bagunçado, como se tivesse passado a mão nele em frustração. Seus olhos, aqueles poços negros, se suavizaram ao vê-la, mas só por um instante, antes de endurecerem em preocupação. Você veio. Bom,
Sua voz era grave, com aquele sotaque que misturava coreano e o português fluente de quem mandava em 2 mundos. Ana Clara cruzou os braços, tentando parecer firme apesar do pijama amarrotado e dos pés descalços no piso frio. Eu não vim por escolha. Seus homens bateram na minha porta como polícia. O que os Rossi querem comigo? Eu sou só uma garçonete, não uma espiã. Ele se aproximou devagar, como se ela fosse um animal arisco. O cheiro dele, colônia amadeirada com um toque de uísque, invadiu seu espaço, fazendo seu pulso acelerar. Eles acham que você é fraca, um ponto vulnerável. Eu te marquei como minha na frente de Ji-hun. Agora, é pessoal, sente-se, vou explicar. Ela se sentou no sofá de couro macio, as pernas tremendo, e ele se acomodou ao lado. Perto demais, a coxa dele roçando a dela, enviando faíscas pela pele exposta. Min-jae serviu uma taça de vinho tinto de uma garrafa antiga, oferecendo-a com um gesto quase gentil. Beba, vai acalmar esses nervos. Ana Clara pegou a taça, os dedos roçando os dele, e bebeu um gole, o líquido quente descendo como fogo líquido. Eu vim para São Paulo há 2 anos, fugindo da Coreia. Meu pai era um homem de negócios, mas acabou devendo a gente errada. Eu construí isso aqui, o império na liberdade, os deals com eletrônicos. Mas os Rossi querem uma fatia maior. E você derrubou sopa em mim bem na hora errada. Havia humor na voz dele, um brilho nos olhos que a fez rir baixinho, apesar de tudo. A hora errada? Eu salvei sua noite, admita. Sem mim você estaria entediado com aqueles brutamontes. Min-jae inclinou a cabeça, o sorriso preguiçoso voltando, mas agora com uma vulnerabilidade crua. Linhas de cansaço ao redor da boca, como se o peso do mundo o corroesse. Talvez. Mas sério, Ana Clara, eu não sorrio para qualquer um. Você me pegou desprevenido. Ninguém me toca sem permissão. Ninguém me faz rir em uma reunião tensa. Ele pausou, o olhar descendo para os lábios dela, demorando-se ali, o ar entre eles carregando-se de eletricidade. Sua mão subiu, hesitante, traçando o contorno do braço dela, a pele áspera dele contrastando com a suavidade da sua. Eu tenho fraquezas, sabe? Como todo mundo. A minha é solidão. Em um mundo de traições você é real. Desastrada, mas real. O toque dele era fogo lento, subindo pelo braço até o ombro, e Ana Clara sentiu o corpo responder. Um calor traidor se espalhando pelo peito, os mamilos endurecendo sob o tecido fino do pijama. Ela não recuou. Em vez disso, virou o rosto, os narizes quase se tocando, o hálito dele morno em sua pele. Você é louco, Min-jae. Eu sou pobre comum. Você é rei das sombras. Isso não pode dar certo. Mas as palavras saíram fracas, um sussurro, enquanto os olhos dele se fechavam por um segundo, como se lutasse contra si mesmo. Ele se inclinou mais, os lábios roçando o canto da boca dela, um quase beijo que prometia tempestade, o coração dela martelando como tambores de samba na rua. De repente, o telefone dele vibrou na mesa, cortando o momento como uma lâmina. Min-jae xingou baixinho em coreano, pegando o aparelho. Seu rosto endureceu ao ler a mensagem. Merda. Os Rossi atacaram um dos meus armazéns na Muca. Ji-hun está a caminho, mas... Eles mencionam você. Dizem que vão te usar para me dobrar. Ele se levantou, o corpo tenso como um arco, mas estendeu a mão para ela. Fique aqui, seguro. Eu volto antes do amanhecer. Ana Clara pegou a mão dele, o aperto firme, mas o pavor voltou gelado. E se não voltar? Isso é loucura. Ele sorriu, um beijo rápido na testa dela, casto, mas queimando como promessa. Por você eu volto. Agora prometa. Fique. Mas enquanto ele saía pela porta, tiros ecoaram distantes, vindos da cidade que nunca dormia. E no silêncio que seguiu, Ana Clara ouviu passos na varanda. Não dele, mas de alguém que não fora convidado. A porta da sala rangeu, abrindo devagar, e uma sombra se materializou. Ji-hun, os olhos flamejando de ciúme e fúria. Ele te deixou sozinha, erro dele. Hora de conversarmos, garota. Ana Clara recuou no sofá, o couro rangendo sob seu corpo tenso como um aviso.
A lareira crepitava ao fundo, lançando sombras dançantes nas paredes da sala ampla, mas o calor não chegava até ela. Só o frio da presença de Ji-hun, que bloqueava a porta como uma muralha viva. Ele era mais baixo que Min-jae, mais largo, com músculos inchados sob a camisa apertada, e um rosto marcado por cicatrizes antigas que contavam histórias de brigas nas ruas da liberdade. Seus olhos, estreitos e flamejantes, a fixavam com uma mistura de desprezo e algo mais sombrio, possessivo. "O que você quer?" perguntou ela, a voz saindo mais firme do que sentia, cruzando os braços sobre o peito para esconder o tremor do pijama fino. Ji-hun deu um passo à frente, fechando a porta atrás de si com um clique suave que ecoou como uma sentença. O ar da sala, antes carregado de vinho e tensão romântica, agora cheirava a ameaça, suor masculino, couro de arma e o leve odor de pólvora que grudava nele como uma segunda pele. "Quero te avisar, garota. Você acha que derrubar sopa no Hyung te torna especial? Ele é meu irmão de sangue, não seu brinquedinho. Eu cuido dele há anos, enquanto vadiazinhas como você vêm e vão." Ele riu, um som áspero e sem humor, aproximando-se do sofá e se inclinando sobre ela, as mãos apoiadas nos braços do móvel, prendendo-a ali. Seu hálito quente, com cheiro de soju e cigarro, roçou o rosto dela, fazendo-a virar a cabeça. "Min-jae está lá fora, lidando com os Rossi por causa de um armazém. E você aqui sozinha, fingindo ser inocente. Eu sei o que você é, uma isca perfeita para eles." Ana Clara sentiu o pânico subir, mas algo dentro dela, talvez o resquício do toque de Min-jae na testa, ou a faísca de coragem que ele havia acendido, a fez empurrar o peito dele, forçando espaço. "Saia de cima de mim. Eu não pedi nada disso. Ele me trouxe aqui para proteger, não para você me interrogar como um cão de guarda ciumento." As palavras saíram afiadas, com um toque de humor amargo que surpreendeu até ela mesma. Ji-hun piscou, recuando um pouco, mas o ciúme em seus olhos só se intensificou, como se ela tivesse tocado em uma ferida aberta. Ele era leal a Min-jae, mas via nela uma ameaça ao equilíbrio que construíra, anos de submissão, de ser o músculo invisível, agora eclipsados por uma garçonete desastrada. "Ciumento? Ah, eu protejo o que é nosso. Os Rossi já sabem de você. Viram você no La Perla, servindo como uma idiota. Se eu não te vigiar, eles te pegam e usam contra ele. E aí? Você vai chorar por um chefe que te usa e descarta?" Ele se endireitou, mas não saiu, circulando o sofá como um predador, os passos pesados no tapete persa. Ana Clara se levantou, as pernas instáveis, mas o orgulho a manteve de pé. Seu coração batia forte, ecoando o som distante de sirenes na marginal, misturado ao gotejar da chuva que agora voltava a cair nos vidros altos da mansão. Ela pensou em fugir, voltar para o Brás, para a vida simples de turnos exaustivos e ligações para a mãe no hospital. Mas o que Min-jae havia dito ecoava. "Você é real, desastrada, mas real." Isso aprendia uma corda invisível de desejo e medo. "Eu não sou propriedade de ninguém", rebateu ela, aproximando-se da lareira para ganhar distância, o calor lambendo sua pele como um lembrete do quase beijo interrompido. "Min-jae me escolheu, não você. E se os Rossi me querem, diga a eles que eu não tenho nada a ver com seus deals sujos." Mas as palavras soavam vazias até para ela. No fundo, Ana Clara lutava com o dilema que a corroía. Fugir significava segurança, mas também abandonar o fogo que Min-jae acendera nela, um calor que ia além do medo, tocando lugares que ela nem sabia que existiam. Pobre e comum, ela sempre sonhara com algo mais que pratos sujos, mas isso, amor misturado a balas e sombras, era uma loucura que a atraía como a luz neon de São Paulo à noite. Ji-hun parou, os punhos cerrados, e por um segundo uma rachadura apareceu em sua fachada dura, dor talvez de ser sempre o segundo. "Ele vai te quebrar, sabe? Eu vi mulheres como você antes. Vêm pelo glamour, ficam pelo perigo e acabam no hospital. Ou pior." Ele estendeu a mão, como se fosse tocá-la, mas parou no ar, o gesto congelado. O telefone dele vibrou no bolso, e ele atendeu com um grunhido.
O quê? Armazém em chamas? Hyung está lá? Seu rosto empalideceu, e ele correu para a porta, virando-se uma última vez. Fique aqui. Se sair é por sua conta. Mas se algo acontecer com ele por sua causa... A ameaça pairou no ar, incompleta, enquanto ele desaparecia na noite chuvosa, o motor de um carro rugindo logo em seguida. Sozinha agora, Ana Clara afundou no sofá, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. O vinho na taça ainda estava pela metade, e ela bebeu o resto de um gole, o amargor misturando-se ao sal das lágrimas. Por que aquilo a atraía tanto? Min Jae era perigo encarnado. Um homem que construíra um império na diáspora coreana de São Paulo, misturando kimchi com feijoada nos dias clandestinos da liberdade. Mas em seus toques havia gentileza, uma vulnerabilidade que a fazia querer protegê-lo, mesmo sabendo que era impossível. Ela se levantou, caminhando até a janela, onde a cidade pulsava abaixo, torres iluminadas da Avenida Paulista, o brilho úmido das ruas, o eco de buzinas como um coração coletivo. Seu reflexo no vidro mostrava uma mulher mudada, olhos inchados, mas determinados. De repente, o telefone da mansão tocou, cortando o silêncio. Ela atendeu, trêmula. Alô? A voz de Min Jae veio rouca, ofegante, com tiros ao fundo. Ana! Fiquem longe dela. Ji-hun! Cubra o flanco. Mas então, uma interrupção. Um grito. Um baque. E a linha ficou muda. O pavor a invadiu como uma onda gelada. Ele estava ferido, capturado. E ela presa ali, sem saber se Ji-hun era aliado ou traidor. Do lado de fora, faróis cortaram a escuridão do jardim, aproximando-se devagar. Eram os Rossi? Ou algo pior, a polícia farejando o cheiro de sangue. Ana Clara correu para a porta dos fundos, o coração em chamas. Mas uma sombra a esperava no corredor escuro. Não um inimigo, mas uma escolha. Fugir sozinha, traindo a proteção dele, ou ficar e arriscar tudo por um amor que mal começara. Antes que pudesse decidir, uma mão a agarrou pelo braço. Forte, mas familiar. Não se mexa. Eles estão aqui. Era um guarda de Min Jae, os olhos aterrorizados. Mas atrás dele, vozes em italiano ecoavam, e o som de vidro quebrando encheu a casa. A crise havia chegado, e Ana Clara soube. Para salvá-lo, ela teria que se jogar no fogo. Ana Clara sentiu o aperto do guarda em seu braço como um torno de ferro, o suor frio dele misturando-se ao dela enquanto a arrastava pelo corredor escuro da mansão. O som de vidro estilhaçando veio da sala de estar, seguido de gritos em italiano rouco e o estalo seco de tiros abafados por silenciadores. Seu coração martelava, ecoando o caos que invadia o ar outrora sereno dos jardins, o cheiro de pólvora se infiltrando como fumaça de cigarro barato, misturado ao perfume residual de Min Jae que ainda grudava em sua pele. Por aqui, há uma saída nos fundos, sussurrou o guarda, um coreano magro chamado Tai, os olhos arregalados de pavor genuíno. Ele não era como Ji-hun, era só um peão, leal mas aterrorizado, e aquilo humanizava o império sombrio de Min Jae aos olhos dela. Eles correram pela cozinha ampla, pratos de porcelana fina tremendo nas prateleiras como se a casa inteira sentisse a invasão. Ana Clara tropeçou em um tapete, o pijama fino rasgando no joelho, mas Tai a puxou de pé, ignorando o corte que ardia como fogo. Ele me disse para te proteger, o chefe. Ele confia em mim. As palavras saíram entre dentes. E por um segundo ela viu o rosto dele, marcado por uma cicatriz fresca na bochecha, provavelmente de uma briga recente na Liberdade. Fora dali, sirenes distantes uivavam pela Marginal Pinheiros, a polícia farejando o cheiro de sangue como abutres em São Paulo. Os Rossi não brincavam. Eram os italianos velhos do submundo, rivais ancestrais de Min Jae, que controlavam o contrabando de armas na Vila Madalena, e agora queriam engolir seu território de eletrônicos falsos e cassinos escondidos. Eles saíram por uma porta lateral, o jardim úmido de chuva recente engolindo seus passos nas poças que refletiam as luzes da cidade. Um carro preto esperava no muro dos fundos, o motor já ronronando baixo. Tai a empurrou para dentro,
saltando no banco do motorista e acelerando para a rua escura, cortando o bairro chique como uma lâmina. Para onde? Perguntou Ana Clara, ofegante, o peito subindo e descendo, enquanto limpava o sangue do joelho com a bainha do pijama. O corte latejava, mas era nada comparado ao pavor que a consumia. Minjai lá fora no armazém da Muca, enfrentando o inferno por causa dela. Ou por causa do império que ele construíra, fugindo da Coreia para escapar de dívidas que devoraram sua família. Tai não respondeu de imediato, os olhos no retrovisor verificando se seguiam. Um esconderijo na liberdade. Seguro por enquanto. O chefe ligou antes de a linha cair. Disse que os Rossi pegaram Ji-hun. Ele acha que é traição interna. Traição. A palavra pairou como veneno e Ana Clara sentiu um frio na espinha. Ji-hun, com seu ciúme venenoso, o homem que a olhara como uma intrusa horas antes. Ele havia saído correndo para o armazém, mas e se... Não. Ela balançou a cabeça, recusando o pensamento, mas o dúvida se instalava como a umidade de São Paulo nos ossos. Me diga sobre ele, Minjai. Por que ele construiu isso tudo aqui? Eu ouvi boatos, mas... Verdade? Tai bufou, virando na Avenida Brigadeiro Faria Lima, onde arranha-céus brilhavam como sentinelas indiferentes ao caos abaixo. O trânsito noturno era um borrão de faróis, e o cheiro de asfalto molhado entrava pelas janelas entreabertas. Ele não fala muito do passado. Veio da Coreia há 10 anos, depois que o pai dele perdeu tudo em um deal ruim com a Yakuza. Minjai era só um garoto, mas jurou vingar. Chegou em São Paulo porque a comunidade coreana aqui é forte. Restaurantes, mercados, mas por baixo, o contrabando. Ele subiu rápido, misturando o jeito coreano de lealdade com a malandragem brasileira. Mas é solitário, sabe? Perdeu a mãe no caminho, e Ji-hun é o único que sobrou como família. Até você aparecer. Até você. As palavras ecoaram, e Ana Clara sentiu um aperto no peito. Não só medo, mas uma dor aguda de conexão. Minjai, o homem de olhos negros e toques elétricos, não era só o chefe impiedoso. Era um sobrevivente, como ela lutando contra dívidas e solidão. O quase beijo na sala, o calor de sua mão no braço, o sussurro rouco ao telefone, tudo ganhava contornos reais, cruéis. Eu não sou família dele, sou só. Uma garota que derrubou sopa. Por que ele me arrasta para isso? Eu tenho minha mãe no hospital, contas no hospital, Sara. Eu não pedi perigo. Tai estacionou em um beco estreito da Liberdade, onde lanternas vermelhas de restaurantes coreanos piscavam como olhos vigilantes. O esconderijo era um apartamento acima de um mercadinho de kimchi e ramen, simples, mas fortificado, grades nas janelas, câmeras escondidas. Ele a levou para dentro, trancando a porta com 3 fechaduras. Porque você o faz se sentir vivo. Eu vi como ele te olha. Não como uma posse, mas como algo que ele quer proteger. Ele nunca trouxe ninguém para cá. E agora, com os Rossi no encalço, ele vai lutar. Mas você tem que decidir. Fica e ajuda, ou some antes que te usem contra ele. Ana Clara afundou em uma cadeira de madeira gasta, o quarto cheirando a chá de cevada e incenso, um contraste acolhedor com o luxo da mansão. Suas mãos tremiam, mas o toque fantasma de Minjai na testa ainda queimava, um lembrete de desejo inegável. Ela o queria, o homem por trás da máscara, vulnerável em sua solidão, que a fazia rir com elogios bobos sobre mãos delicadas. Mas o preço? Balas, traições, uma vida de sombras na agitada São Paulo. Eu fico, murmurou ela, a voz firme apesar das lágrimas que ameaçavam. Mas preciso falar com ele. Me dê um telefone. Tai hesitou, mas entregou um celular pré-pago, saindo para vigiar a rua. Ana Clara discou o número que Minjai usara antes, o coração na garganta. A linha chiou, e então a voz dele, rouca, ofegante, com o eco de tiros distantes. Ana, graças a Deus. Você está bem? O alívio na voz dele era palpável, como um abraço invisível, e ela sentiu o peito se apertar de emoção. Estou na Liberdade. Tai me tirou de lá os Rossi. Eles pegaram Ji-hun? Uma pausa pesada.
o som de respiração pesada. Sim, ele confessou. Estava vendendo infos para os italianos por inveja. Queria me derrubar para tomar o controle. Mas eu cuidei disso. O armazém está perdido, mas eu estou vivo por você. Por mim? Minjay, isso é loucura. Eu te arrastei pro abismo. Mas ele riu. Um som baixo e cansado que a fez sorrir apesar de tudo. Não. Você me tirou da escuridão. Eu construí isso para sobreviver, mas com você. Eu quero mais. Um futuro, talvez, longe das ruas. Mas primeiro, preciso acabar com os Rossi. Encontre-me no antigo café na Praça da Sé ao amanhecer. Sozinha. Traga sua coragem em delicadas mãos. O apelido a aqueceu, um fio de humor em meio ao caos. E ela imaginou seus olhos brilhando, o corpo dele perto, o cheiro amadeirado misturado ao suor da luta. Eu vou. Mas prometa que sobrevive. Eu prometo. E Ana, eu te amo. Foi rápido, mas é real. As palavras a atingiram como um raio, roubando o fôlego, e antes que pudesse responder, a linha caiu novamente. Amor. Em meio ao fallout, à traição de Ji-hun e ao cerco dos rivais, aquilo era uma âncora, inegável, urgente. Ana Clara se levantou olhando pela janela para as ruas da Liberdade, onde o amanhecer começava a atingir o céu de rosa. Mas um carro suspeito parou no beco, portas se abrindo devagar. Eram os Rossi, ou pior, a polícia, atraída pelo fogo no armazém. Ela apertou o telefone, o pulso acelerado. A escolha era clara: lutar por ele, arriscando tudo, ou o confronto final que decidiria seu destino. O som de passos subindo as escadas ecoou, e ela soube que o clímax se aproximava, forçando-a a um plano arriscado para salvá-lo de si mesmo. Ana Clara apertou o telefone pré-pago contra o peito, o plástico frio contrastando com o calor que subia por sua pele, ao lembrar das palavras de Minjay. Eu te amo. O amanhecer tingia as ruas da Liberdade de um rosa sujo, filtrado pela umidade de São Paulo, que grudava tudo como cola. O som de passos subindo as escadas era deliberado, pesado, não o eco apressado de Tai, mas algo calculado, como o tic-tac de uma bomba. Ela se esgueirou até a cozinha apertada do apartamento, pegando uma faca de cozinha enferrujada da gaveta, o cabo gasto escorregando em sua palma suada. Quem está aí? Sussurrou ela para si mesma, o coração batendo como o samba distante de um boteco na esquina. A porta rangeu e uma figura surgiu no vão escuro. Não um Rossi italiano com sotaque carregado, mas Minjay, o rosto machucado, uma ferida fresca na testa sangrando devagar, misturando-se ao suor que escorria por sua têmpora. Ele usava a mesma camisa preta da noite anterior, agora rasgada no ombro, revelando a pele bronzeada marcada por hematomas recentes. Seus olhos negros, exaustos mas afiados, encontraram os dela imediatamente, e um alívio cru cruzou seu rosto, como se o mundo inteiro tivesse parado. Ana, eu vim te buscar. O café pode esperar. Os Rossi estão por toda parte, mas eu acabei com isso. Ele fechou a porta atrás de si, trancando-a com um clique que ecoou como uma promessa, e deu um passo à frente, o cheiro dele invadindo o espaço. Pólvora, sangue e aquela colônia amadeirada que a fazia fraquejar. Ela largou a faca na mesa, correndo para ele sem pensar, os braços envolvendo seu pescoço enquanto ele a erguia do chão, apertando-a contra o peito largo. O corpo dele era uma fornalha, tremendo levemente de adrenalina ou exaustão, e ela sentiu o pulsar acelerado de seu coração sob a camisa fina. Você está ferido, eu pensei. A linha caiu, e os passos. Eu achei que era o fim. As palavras saíram emboladas, misturadas a um riso nervoso aliviado, enquanto ela traçava os dedos pela ferida em sua testa, o sangue úmido manchando sua pele. Minjay inclinou a cabeça, roçando os lábios no pescoço dela, um toque quente e possessivo que enviou arrepios pela espinha de Ana Clara. Eu disse que voltava. Por você, eu derrubo impérios inteiros, Ji-hun. Ele traiu tudo. Confessou para os Rossi por inveja. Queria meu lugar. Mas eu o parei, no armazém, antes que queimasse tudo. O nome de Ji-hun
pairou como uma sombra, e Ana Clara recuou um pouco, os olhos procurando os dele no quarto mal iluminado, onde o sol nascente filtrava pelas cortinas finas, dançando nas partículas de poeira. Você o matou? A pergunta saiu baixa, carregada de medo e uma curiosidade que a surpreendia. Minjay hesitou, a vulnerabilidade cravando linhas mais profundas em seu rosto, e ele assentou na beira da mesa, ficando entre suas pernas, as mãos firmes nas coxas dela, o tecido do pijama fino como uma barreira frágil. Não. Eu o mandei embora, de volta para a Coreia, com uma mensagem para os nossos. Ele era família, mas você... Você é o futuro. Eu cansei dessa vida, Ana. Os dias, as balas, as noites sem dormir vigiando as costas. Construí isso para sobreviver, mas agora, com você, vejo o que perdi. Noites normais, risadas sem medo, mãos delicadas limpando sopa em vez de sangue. Ele riu baixinho, um som rouco e genuíno que quebrou a tensão, e Ana Clara sentiu as lágrimas quentes escorrerem, misturando-se ao sorriso que se formava em seus lábios. Você é ridículo, Min Jae-kyung. Um chefe da máfia coreana em São Paulo falando de noites normais? Eu sirvo mesas, cuido da minha mãe no hospital. Como isso encaixa? Mas mesmo enquanto falava, ela puxou o colarinho da camisa dele, expondo mais pele, os dedos traçando o contorno do hematoma no ombro, um toque que era curiosidade e desejo, lento e exploratório. O ar entre eles esquentou, carregado de umidade e promessas. O som distante do trânsito na rua Galvão Bueno, ecoando como um pulso coletivo da cidade que acordava. Minjay capturou a mão dela, levando-a aos lábios e beijando a palma com uma lentidão torturante, os olhos fixos nos dela, escuros e famintos. Encaixa porque eu vou mudar as regras. Já falei para os meus homens. O império acaba. Vendo os armazéns para os Rossi em troca de paz. Eles ganham território, eu ganho você. Sem mais sombras na liberdade, sem mais sopas derramadas em reuniões tensas. Havia humor na voz dele, um brilho travesso que suavizava as linhas duras de seu rosto, e ele se inclinou, os lábios roçando os dela em um beijo que começou casto, mas se aprofundou rápido, quente, urgente, como se anos de solidão se derramassem ali. Ana Clara correspondeu, as mãos enredando em seu cabelo bagunçado. O gosto de sangue e vinho residual misturando-se ao dela, o corpo arqueando contra o dele em uma dança de desejo contido. O beijo era fogo lento, explorando curvas e respirações entrecortadas, as coxas dela apertando as dele enquanto o mundo lá fora sumia. Só o calor compartilhado, o pulsar de veias e o sussurro de "eu te amo" contra sua boca. Mas o clímax veio com um twist. Enquanto se separavam, ofegantes, o telefone de Minjay vibrou na mesa. Ele atendeu, o rosto endurecendo por um segundo. Sim? Os Rossi aceitam? Bom, e a polícia? Uma pausa e então um sorriso amplo, aliviado. Eles pegaram os italianos no armazém. Ji-hun entregou os próprios por medo. Limpo, sem mais dívidas. Ele desligou, virando-se para ela com olhos que brilhavam como o sol nascente. É oficial. Eu saio. Para você, Ana Clara. Vamos começar do zero. Eu, você, talvez um restaurante pequeno na Liberdade, servindo quinti com feijoada. Nada de máfia. Ela riu, um som leve e livre, puxando-o para outro beijo, mais doce agora, cheio de possibilidades. O quarto se encheu de luz, o cheiro de chá de cevada misturando-se ao deles, e Ana Clara soube. O perigo havia passado, deixando espaço para o desejo real, sem máscaras. Horas depois, no café da Praça da Sé, sob o céu azul de São Paulo, eles sentaram à mesa de sempre, mãos entrelaçadas sobre xícaras de café fumegante. Sem mais acidentes, brincou ela, os olhos dançando. Minjay sorriu, beijando seus dedos. Só os bons. Com você, delicadas mãos, eu derrubo o mundo inteiro. Mas para te erguer. E ali, no coração caótico da cidade, seu novo começo pulsava, completo e eterno, como o batucar incessante da metrópole ao redor.